Bom dia, bom dia! Como que vocês estão, meus irmãos e minhas irmãs? Espero que todos estejam bem, que o Senhor possa te abençoar, nos abençoar nesse dia 20 de janeiro de 2026, reta final do mês, e o quanto o Senhor tem nos abençoado, direcionado, capacitado, que Ele possa fazer grandes coisas na sua vida, grandes obras nas nossas vidas, amém? Dia 20 de janeiro, 16º dia da nossa leitura de 90, 16º dia de 90, estamos aí, progredindo pela graça do Senhor, amém? Hoje, a nossa leitura, Lucas capítulo 4, 5 e 6 e Provérbios de número 8. Lucas de 4 a 6 e Provérbios número 8. Se você está com a tua Bíblia aí, abre lá em Lucas capítulo 4, para nós lermos juntos. Capítulo 4, 5, 6 e Provérbios de número 8. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, te pedimos, Pai, que o Senhor possa falar conosco através das Escrituras Sagradas, através da Sua voz aqui, que possa saltar a Tua voz sobre o nosso conhecimento, sobre o nosso coração, sobre o nosso entendimento. E te louvamos pela noite que o Senhor nos deu, protegendo, Pai, as nossas vidas. Direciona, Pai, para que nós possamos ter as atividades diárias hoje feitas para glorificar o Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Lucas, capítulo 4, versículo 1. Jesus vence o ataque satânico. Pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias. Durante todos esses dias não comeu nada e ao fim desse período estava faminto. Indagou-lhe então o diabo: se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe contestou: está escrito, nem só de pão viverá o ser humano. Então o diabo o levou a um lugar muito alto e lhe mostrou em uma fração de tempo todos os reinos do mundo, e lhe propôs: eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória destes reinos, porque me foram entregues, e tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. Portanto, se prostrado me adorares, tudo isso será teu. Contudo, Jesus lhe afirmou: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Em seguida o diabo o levou para Jerusalém e o colocou sobre a parte mais alta do templo e desafiou: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois como está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te protejam. Eles te sustentarão sob suas mãos para que não batas com teu pé contra alguma pedra. Repreendeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E assim, tendo concluído todo tipo de tentação, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno. Versículo 14. Então Jesus retornou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e de todos recebia manifestações de grande apreciação. Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme seu costume, no dia de sábado, entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolando-o, achou um lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Em seguida enrolou novamente o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos estavam com os olhos fixos em sua pessoa.
Então ele começou a pregar-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabeis de ouvir. E todos exclamavam maravilhas sobre ele, e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas questionavam entre si: Não é este o filho de José? No entanto, Jesus lhes replicou: Com toda certeza, citareis a mim o conhecido provérbio médico: cura a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que soubermos que fizeste em Cafarnaum. E continuou a falar Jesus: Realmente eu vos afirmo, nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. No tempo de Elias, posso lhes afirmar com certeza que havia muitas viúvas em Israel, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e grande fome ocorreu em toda a terra. Contudo, Elias não foi mandado a nenhuma delas, senão somente a uma viúva de Sarepta na região de Sidom. Assim também no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi purificado a não ser Naamã, o sírio. Então todos os que estavam na sinagoga foram tomados de grande raiva ao ouvirem tais palavras, e levantando-se expulsaram a Jesus da cidade, levando-o até o topo da colina sobre o qual a cidade havia sido edificada, com o propósito de jogá-lo de lá precipício abaixo. Todavia Jesus passou por entre eles e seguiu seu caminho. Versículo 31. Então Jesus desceu para Cafarnaum, cidade da Galiléia, e no outro sábado começou a ensinar o povo. E todos ficavam deslumbrados com seu ensino, pois que sua palavra era ministrada com autoridade. Entre mentes da sinagoga havia um homem possesso de demônio, ou seja, de um espírito imundo, que berrou com toda a força: Ah, que tu queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste destruir a nós? Sei bem quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu ordenando: Fica quieto e sai deste homem. Imediatamente o demônio jogou o homem no chão perante todos e saiu dele sem o ferir. Todas as pessoas ficaram maravilhadas e diziam umas às outras: Que palavra é esta? Pois até os espíritos demoníacos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles se vão. E as notícias a respeito de Jesus se espalhavam por todas as regiões vizinhas. Versículo 38. Saindo da sinagoga, dirigiu-se Jesus à casa de Simão. A sogra de Simão estava atormentada, ardendo em febre, e rogaram a Jesus que o ajudasse de alguma forma. Estando ele em pé próximo a ela, inclinou-se e repreendeu aquela febre, que no mesmo instante a deixou. Ela rapidamente se levantou e passou a servi-los. Ao cair da tarde, o povo trouxe à presença de Jesus todos os que tinham diversos tipos de doenças, e ele os curou, impondo suas mãos sobre cada um deles. Além disso, de várias pessoas saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus! Ele, contudo, os repreendia e não permitia que se expressassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Ao raiar do dia, Jesus foi para um lugar solitário. De outro lado, as multidões o procuravam, e assim que conseguiram chegar ao local onde ele estava, suplicaram para que não as deixasse. Contudo, ele ponderou: é necessário que eu anuncie também as boas novas do reino de Deus em outras cidades, pois precisamente para isso eu fui enviado. E assim prosseguia pregando pelas sinagogas de Judá. Capítulo 5 do livro de Lucas. Jesus vai começar a convocar os seus discípulos. E aconteceu que num determinado dia Jesus estava próximo ao lago de Genezaré e uma multidão o exprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que haviam desembarcado, cuidavam de lavar as suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia, e aceitando-se do barco ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu a Simão e aos demais e lhe pediu: Ide para onde as águas são mais profundas, e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper,
Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: Afasta-te de mim, Senhor, pois eu sou um homem pecador. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que havia realizado, assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia Jesus revela a Simão: Não tenhas medo, a partir desse momento tu serás um pescador de vidas humanas. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram Jesus. Versículo 12. Estando Jesus em uma das cidades, eis que um homem coberto de lepra veio em sua direção. Assim que contemplou a Jesus, ajoelhou-se e, colocando o rosto rente ao chão, suplicou-lhe: Senhor, se for da tua vontade, sei que podes me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e proferiu: Quero ser purificado. E no mesmo instante a lepra se retirou daquele homem. Em seguida Jesus lhe ordenou: Não fales sobre esse acontecimento a ninguém. Porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação os sacrifícios que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Contudo, as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, de maneira que multidões convergiam para ouvi-lo e para serem curadas de suas enfermidades. Todavia, Jesus procurava manter-se afastado, indo para lugares solitários, onde ficava orando. Versículo 17. No outro dia, quando Jesus ministrava, estavam sentados ali fariseus e professores da lei, vindo de todos os povoados da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, e ele tinha o poder de Deus para realizar curas. Chegaram então os homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, a fim de apresentá-lo perante Jesus. Não tendo sucesso nessa tentativa, devido à grande multidão aglomerada, subiram ao terraço e abaixaram a sua maca através de uma abertura no teto, até o meio da multidão, bem diante de Jesus. Observando a fé que aqueles homens demonstravam, Jesus declarou: Homem, os teus pecados estão perdoados. Diante disso, os escribas e os fariseus começaram a cogitar: Quem é esse que profere blasfêmias? Quem tem o poder para perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, entretanto, tendo pleno discernimento do que estavam pensando, questionou-lhes: Que censurais em vossos corações? Que é mais fácil declarar: Os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Todavia, para que vos certifiqueis de que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigindo-se ao paralítico, ele declarou: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. Versículo 25. Então, naquele mesmo instante, o homem se levantou diante de todos os presentes, pegou a maca em que estivera prostrado e correu para casa, louvando e bendizendo a Deus. E todos ficaram estupefatos, e glorificavam a Deus, e tomados de grande temor exclamavam: Hoje vimos grandes prodígios. Passados estes eventos, saindo Jesus encontrou-se com um publicano chamado Levi, sentado à mesa da coletoria, e convocou-o: Segue-me. Levi levantou-se, abandonou tudo e seguiu a Jesus. Versículo 29. Então Levi ofereceu a Jesus uma grande festa em sua casa, e uma multidão de publicanos e de outras pessoas estava à mesa comendo com eles. Os fariseus e seus escribas reclamaram dos discípulos de Jesus: Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Ao que Jesus lhe ponderou: Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar os justos, mas sim para chamar os pecadores ao arrependimento. Versículo 33. Em seguida ele lhes observaram: Os discípulos de João jejuam e oram com grande frequência, assim como os discípulos dos fariseus. No entanto, os teus vivem comendo e bebendo. E Jesus então lhes propôs: Podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o próprio noivo? Contudo, dias virão em que lhes será tirado o noivo, naqueles dias verdadeiramente eles jejuarão. E lhes acrescentou esta parábola para lhes pensarem: Ninguém tira um remendo de roupa nova e a costura sobre a roupa velha. Se o fizer, certamente estragará a roupa nova, e além disso, o remendo novo jamais se ajustará à velha roupa. Da mesma maneira, não há alguém que coloque vinho novo em recipiente de couro velho. Ora, se o fizer, o vinho novo, ao fermentar, arrebentará o recipiente. Se derramará,
e danificará o recipiente onde for colocado. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em um recipiente de couro novo, pois pessoa alguma, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, porquanto se diz, o vinho velho é bom o suficiente. Capítulo 6 do livro de Lucas, Jesus, o Senhor do Sábado. Em um certo dia de sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos onde plantavam cereais, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos e se alimentavam dos grãos. Foi quando alguns dos fariseus o inquiriram: por que fazeis o que não é permitido durante o sábado? Então Jesus os questionou: nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando ele teve fome, ele e os seus companheiros? Pois ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, alimentou-se do que apenas os sacerdotes era permitido comer e os entregou de igual modo aos seus amigos. E Jesus lhe asseverou: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Versículo 6. No outro sábado ele entrou na sinagoga e iniciou seu ensino. E estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os doutores da lei, os fariseus, estavam ávidos para achar algum motivo pelo qual pudessem acusar Jesus, e por isso observavam com toda a atenção a fim de perceber se ele haveria de curar durante o sábado. Todavia, Jesus tinha conhecimento do que eles pensavam. Mesmo assim, pediu ao homem da mão atrofiada: levanta-te, vem à frente, permanece em pé aqui no meio. E o homem se levantou e atendeu a ele. Jesus então dirigiu-se a eles: eu vos apresento uma questão. O que é permitido realizar no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? E Jesus olha atentamente para cada um dos que estão à sua volta e ordena ao homem: estende a sua mão. O homem estendeu e ele foi instantaneamente restaurada. Contudo, eles ficaram enraivecidos e começaram a tramar entre si sobre que fim dariam a Jesus. Capítulo 6, versículo 12. E ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para o monte a fim de orar, e atravessou toda a noite em oração a Deus. Logo ao nascer do dia, convocou seus discípulos e escolheu dentre eles 12, a quem também designou como apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, conhecido como Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Então desceu Jesus com os apóstolos e parou no lugar plano. Estavam ali reunidos muitos dos seus discípulos e uma enorme multidão vinda de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, pessoas que vieram para serem ensinadas por ele e curadas de suas doenças. Aqueles que eram atormentados por espíritos impuros foram curados, e cada pessoa da multidão procurava tocar nele, pois dele emanava poder que curava a todos. Então, dirigindo o olhar para os seus discípulos, Jesus lhes declarou: bem-aventurados vós os pobres, porquanto a vós pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que neste momento estáis chorando, pois a vez de sorrir. Bem-aventurados sois quando as pessoas vos odiarem, vos expulsarem do convívio delas, vos insultarem e excluírem vosso nome, julgando-o execrável por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia e saltai de alegria, porquanto imensa é a vossa recompensa no céu, pois dessa mesma maneira os seus antepassados agiram contra os profetas. Porém, ai de vós, os ricos, pois já ganharam toda a vossa consolação. Ai de vós que viveis agora em fartura, porque vireis a passar fome. Ai de vós que agora rides, pois haveis de muito lamentar e prantear. Ai de vós quando todos vos louvarem, porquanto foi assim também que agiram os vossos antepassados com os falsos profetas. Contudo, tenho a declarar a vós outros que me estáis ouvindo. Contudo, tenho a declarar a vós outros que estáis ouvindo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai aos que vos amaldiçoam, orai pelos que vos acusam falsamente. Ao que te bate numa face, oferece-lhe igualmente a outra, e ao que tirar a sua capa, não impeças de tirar também a túnica. Dá sempre a todo aquele que te pede, e se alguém levar o que te pertence, não lhe exijas que o devolva. Como quereis que as pessoas vos tratem, assim fazei a elas da mesma maneira.
Pois se amais os que vos amam, que galardão pode haver nisso? Porquanto até mesmo os ímpios amam aquele que os amam. E se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é o vosso mérito? Até os infiéis agem desse mesmo modo, e ainda se emprestais àqueles de quem esperais receber de volta, qual é a vossa recompensa? Também os incrédulos emprestam aos incrédulos, a fim de receberem seu retorno desejado. Concluindo, amai aos vossos inimigos, fazei o bem e prestai sem se desesperar por receber de volta. Então, sendo assim, grande será o vosso prêmio, e sereis filho do Altíssimo. Porquanto ele é bondoso até mesmo para com os ingratos e ímpios. Sede misericordiosos para com os outros, assim como vosso Pai é misericordioso para convosco. Versículo 37. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e serei perdoados. Dai sempre e recebereis sobre o vosso colo uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Portanto, a medida que usares para medir o teu próximo, essa mesma será usada para vos medir. Então lhes propôs também uma parábola. É possível um cego guiar um outro cego? Não acontecerá que ambos venham a cair em algum buraco? O discípulo não pode estar acima do seu mestre. Todavia, todo aquele que completar condignamente seu aprendizado será como seu mestre. Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão e não percebes o tronco que está no teu próprio olho? Como poderás advertir a teu irmão dizendo, irmão, permita que eu tire o cisco do teu olho, se tu mesmo nem sequer notas o tronco que repousa no teu olho? Hipócrita, retira antes de tudo a trave do teu olho, e só assim verás com nitidez para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Versículo 43. Não existe árvore boa produzindo mau fruto, nem inversamente uma árvore má produzindo bom fruto. Pois cada árvore é reconhecida pelos seus próprios frutos. Não é possível colher-se figos de espinheiros, nem tampouco uvas de ervas daninhas. Uma pessoa boa produz do bom tesouro do seu coração o bem, assim como a pessoa má produz toda sorte de coisas ruins a partir do mal que está em seu íntimo, pois a boca fala do que está repleto o coração. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? Eu vos revelarei com quem se compara aquela pessoa que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como se fosse um homem que, ao construir a sua casa, cavou um fundo e firmou os alicerces sobre a rocha. E, sobrevindo grande enchente, o rio transbordou e as muitas águas avançaram sobre aquela casa, mas a casa não se abalou, por ter sido solidamente edificada. Entretanto, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu sua casa sobre a terra sem alicerces. No momento em que as muitas águas chocarem-se contra ela, a casa caiu e a sua destruição foi total. Acabamos aqui a leitura de hoje do Novo Testamento, do capítulo 4 ao 6, e agora nós vamos ler Provérbios capítulo 8, a primazia absoluta da sabedoria. A sabedoria clama, o entendimento ergue a sua voz. Sobre os montes mais elevados, junto ao caminho, nos cruzamentos, ouve-se a voz do discernimento, ao lado dos portais, à entrada da cidade. Portas adentro, ela conclama em alta voz. A todos vós, ó homens, suplico, dirijo a minha convocação a toda a humanidade. Entendei, ó incautos, a prudência, e vós, insensatos, compreendei a sabedoria. Ouvi, pois proferirei conselhos excelentes. Os meus lábios falarão de assuntos justos e práticos. A minha boca proclamará a verdade, porquanto os meus lábios abominam a malignidade. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é adulterada ou perversa. Para os que possuem discernimento, são ensinos claros e veredas retas, para os que alcançam o conhecimento. E recebei o meu ensino e não a prata. Prefere o conhecimento antes do ouro puro. Porquanto melhor é a sabedoria dos que as mais finas joias, e de tudo que se possa ambicionar, absolutamente nada se compara a ela. Eu sou a sabedoria. Em mim habita todo o conhecimento, o discernimento e o ensino.
O temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo orgulho, arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sábio, a mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça, da mesma forma, mediante meu poder, governam os nobres todos os juízes da terra. Eu amo todos os que me amam e quem me busca me encontra. Em minhas mãos está toda a riqueza, honra, prosperidade e justiça perenes. Meu fruto é melhor que o ouro, sim, que o ouro mais puro. O lucro que vos ofereço é superior ao metal mais valioso. Ando pelo caminho da retidão, em meio às veredas da justiça, outorgando riquezas aos que me amam, oferecendo a estes prosperidade sem fim. Versículo 22. O Senhor me possui como fundamento do seu caminho, antes mesmo do princípio das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde a origem de tudo, antes de existir a terra. Nasci quando ainda nem havia abismos, quando não existiam fontes carregadas de água, antes de serem estabelecidos os montes e de se formarem as colinas, eu já existia. Ele ainda não havia formado a terra, tampouco os campos ou as partículas de poeira com as quais fez o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando delineou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando fixou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não ultrapassassem seu ordenamento, quando assinalou as balizas dos alicerces da terra, então eu estava com ele e cooperei com tudo com o seu arquiteto, como seu arquiteto. Dia após dia tenho sido o seu prazer, sempre me sentindo muito feliz ao seu lado, regozijando-me com o mundo que ele criou e me alegrando com os seres humanos. Agora, pois, filhos meus, ouve-me atentamente, porquanto muito felizes serão os que guardarem os meus decretos. Ouve o meu ensino e sereis sábios, não rejeites a minha instrução. Bem-aventurado, feliz, todo aquele que me dá ouvidos, vigiando dia a dia a minha porta, aguardando com esperança as ombreiras da entrada da minha casa. Porquanto toda pessoa que me encontra acha a vida e ganha o favor do Senhor. Todavia, aquele que decide afastar-se de mim, a si mesmo se flagela. Todos os que me desprezam amam a morte. Que o Senhor te abençoe. Obrigado por mais esse dia, de vocês estarem aqui acompanhando essas devocionais, que o Senhor possa falar muito, muito forte no teu coração, limpando a nossa alma, ajustando o nosso caráter para sermos mais semelhantes a Cristo, trazer a essência dele para as nossas vidas e colocarmos em prática tudo isso que nós lemos. Que o Senhor abençoe o seu dia, que vocês tenham um dia de paz, e daqui a pouco nós vamos para a devocional, essa aqui, dia a dia, do Spurgeon manhã e noite. Amém? Daqui a pouquinho fazemos a leitura. Deus abençoe. Beijo.